Dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje vou meditar no capítulo 41, mas vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui, que neste dia o Senhor me dê sabedoria e que este capítulo 41 o Senhor possa me revelar para que eu possa interpretar e que eu possa falar a respeito dele, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Hoje vamos começar esse capítulo 41. Como eu falei no capítulo passado, Isaías, a partir do capítulo 40, ele já começa a falar a respeito da vinda do Messias, da vinda de Jesus. E aqui no capítulo 41, ele continua falando a respeito ainda da vinda do Messias. Embora que alguns teólogos dizem que a partir do versículo 2, ele esteja falando a respeito do rei Ciro, mas aqui nós entendemos que é sobre ele mesmo, sobre o próprio Deus, que ele está falando a respeito disso, porque o capítulo 41 ele diz que é Deus suscita o Redentor, o título do capítulo. Então começa dizendo assim, Isaías fala: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se então, falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Aqui o capítulo começa com uma determinação, Deus mandando uma expressão que ele diz, calai-vos diante de mim, sugere um momento de reflexão e expectativa por parte de Deus. Deus quer que as nações prestem atenção no que ele tem para falar. Ele quando fala, ó ilhas, ele está falando sobre as ilhas, sobre as nações distantes, sobre os gentios, aquelas nações que ainda não tiveram a revelação de quem era Deus, mas queria ter essa revelação quando o Messias viesse aqui nessa terra. Então, as ilhas aqui podem ser entendidas como uma referência a essas nações distantes, representando o mundo inteiro. E aqui ele faz um convite, o chamado ao silêncio. É um convite para que as nações reconheçam a presença e a autoridade de Deus, do Deus de Israel, contrastando com a inquietação, com as inquietações do mundo, né? No versículo 2, aí ele diz assim, quem suscitou do Oriente, aquele a cujos passos segue a vitória. Alguns teólogos acham que ele estava se referindo ao rei Ciro, que libertou o povo cativeiro lá na Babilônia, quando Ciro entra, o rei da Pérsia, entra na Babilônia e destrona Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor, e toma a Babilônia. Mas aqui outros teólogos não dizem que ele está falando sobre ele mesmo, porque ele diz, quem faz que as nações se lhe submetam? E que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata. Aqui ele continua descrevendo aqui uma marcha vitoriosa, né? Porque as nações aqui, ele está falando que as nações elas serão subjugadas a seus governantes e elas estão espalhadas, né, como pó e palha, porque ele diz... Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforma em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata. No versículo 3, persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. No versículo 4, quem fez e executou tudo isso? Ele faz uma pergunta. Aí ele diz, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Ou seja, ele está falando que ele, Deus, o Senhor, ele é quem se apresenta como o primeiro e o último. É uma expressão que ressoa em toda a Escritura, simbolizando a eternidade, a imutabilidade, a onipotência divina. Ele é o autor e consumador da história, é ele que está em todos os lugares, é ele quem está em tudo. Aqui Isaías estabelece um fundamento teológico, né? Que Deus não é apenas Deus de Israel, mas ele é o Senhor de todas as nações. Ele desafia os poderes terrenos
e revela a sua supremacia e seu propósito soberano na história. Ao mesmo tempo que ele oferece um conforto ao seu povo, assegurando que, apesar das aparências, ele está no controle e trabalha com o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que ele estava falando aqui para o povo de Israel. Ele diz no versículo 5, os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e viram, e vieram, um ao outro ajudou ao seu próximo e disse, sê forte. No versículo 7, aí ele diz agora, ele está se referindo agora às nações que elas não confiam em Deus. Antes, até o versículo 6, ele falou que existem, as nações viram, né, o que Deus fez quando ele derrotou todos aqueles reinos poderosos. Mas a partir do versículo 7, ele diz que muitas nações, elas construíram em seus países, em suas nações, reis, mas que foram reis que confiaram em deuses feitos por mãos humanas. Ou seja, ele aqui vai falar sobre a fabricação de ídolos. Ele diz assim, assim o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Ele aqui está falando que os artesãos, os carpinteiros, os ferreiros, eles colaboraram para criar ídolos de metal e madeira. E esse processo foi marcado por uma interdependência humana, ou seja, o ferreiro que suaviza o metal e na bigorna, o carpinteiro que mede, dizendo a soldadura está bem feito. Ou seja, essa descrição aqui ressalta a origem puramente humana desses ídolos, ou seja, foram os homens que fizeram esses ídolos. Por isso que Deus, ele condena imagens de escultura. Por quê? Porque naquela época os povos criavam seus próprios deuses e depois eles fizeram até deuses em referência ao próprio Deus. Então Deus, ele abomina imagem de escultura. Porque naquela época o povo deixou de adorar a ele para adorar a estes deuses. Então Deus abomina quem faz tal coisa, tal imagem de escultura. Sendo dele próprio, lá em Atos 17, ele fala que ele não quer, que isso é uma ignorância, a pessoa achar que ali uma imagem de escultura esteja a imagem dele. Não, ele abomina tal coisa. Aí no versículo 8 ele diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Aqui Deus está falando a respeito do que ele escolheu a nação de Israel, aquela mais que estava lá nos confins da terra. Ela estava lá ele diz aqui, a quem chamei dos cantos mais remotos e a quem eu disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Ou seja, Deus aqui está destacando a relação entre Deus e Israel, que foi marcada por uma escolha, uma promessa, uma proteção. Ele chama Abraão aqui de meu amigo, né? Aqui é um contraste reconfortante com os versículos anteriores que descrevem a inutilidade dos ídolos e a ansiedade das nações. E aqui ele está dizendo que ele escolheu aquela nação, Israel. Deus se dirige a Israel como servo, descendente de Abraão, seu amigo. Ele diz meu amigo. E aqui esse termo servo reflete uma relação de fidelidade e obrigação, porque Israel ele é chamado a representar a descendência de Abraão. Assim como hoje também, ele escolheu aquele povo para ser povo dele, e todos os seus descendentes são povo escolhido por Deus.
Então, se hoje eu já me arrependi, entreguei minha vida para Jesus e aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu também faço parte desse povo escolhido por Ele. Eu sou descendente de Abraão. Então Deus aqui evoca as promessas feitas aos patriarcas e inclui a bênção e a proteção e a propagação de sua descendência, né? A menção aqui de quando ele diz Abraão, meu amigo, é tocante, porque sugere uma intimidade e um favor especial de Deus para com Israel. Que nós também possamos ser assim, tratados por Deus como meu amigo. Que nós nós temos que procurar ter com Deus uma comunhão, para que Ele possa reconhecer em nós, assim como Ele reconheceu em Abraão, que Ele chamou ele de meu amigo. Aí Ele diz assim, não temas. Aí agora Ele está se dirigindo à nação de Israel, aquele povo que Ele escolheu, né? Ele está dizendo que a partir de agora vocês não temam, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então, da mesma forma que Deus estava falando para o povo de Israel naquela época, povo dele, escolhido dele, Ele está dizendo que qualquer pessoa que se levantasse contra aquele povo, ele estaria se levantando contra o próprio Deus. E assim conosco também. Deus aqui se assegura, Ele está assegurando que aqueles que se enfurecem contra Israel, eles seriam envergonhados e confundidos. E essa promessa não é apenas uma garantia de proteção, mas também uma demonstração da justiça de Deus. Os inimigos de Deus, os inimigos de Israel, seriam inimigos de Deus. Ou seja, ao se oporem ao povo escolhido de Deus, então de fato eles estavam se opondo ao próprio Deus. Então hoje, quando uma pessoa se opõe a um filho de Deus, ele está se opondo ao próprio Deus. Aqui enquanto as nações aqui ao redor se voltavam para ídolos inúteis, né? As nações ao redor de Israel se voltavam e criavam ídolos e deuses inúteis e buscavam segurança em suas próprias forças. Israel é chamado agora a confiar no Deus vivo, que não apenas Deus os escolheu, mas prometeu estar com eles e protegê-los. Foi isso que Deus estava dizendo para eles. Aí ele diz assim, versículo 14 diz assim, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Ou seja, aqui Deus se dirige agora a Israel, chamando a nação de Israel como verme de Jacó. Povozinho, ele chama vermezinho de Jacó. Povozinho de Israel. Aqui é como uma expressão que a gente, embora possa achar depreciativa, mas na verdade ela está ressaltando a humildade de Israel, a pequenez de Israel diante das nações. Ou seja, Deus escolheu uma naçãozinha já lá no canto mais remoto do universo, do planeta, para ser um povo dele. E aquele povozinho, um povo uma naçãozinha pequena diante da grandeza das nações que estavam ao seu redor. Por isso que Deus chama aquele povo de pequenez, ou seja, ele está expressando aqui a condição de vulnerabilidade e desamparo que se encontrava naquele povo. Ele está ressaltando a humildade e a pequenez de Israel diante das nações. Aí ele diz, no entanto, mesmo nesta condição, Deus se apresenta como o Redentor, porque ele diz, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Aí agora ele está dizendo, eis que te farei de ti
Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Deus está dizendo, olha, mesmo vocês sendo tão pequenos, mas vocês estando comigo, vocês são fortes. Eu vou fazer de vocês um trilho. Era um trilho, naquela época, era um aparelho que era usado era uma ferramenta que era usada na agricultura, que trilhava, debulhava, né? Ou passava depois do arado, eles faziam aquela moedura nos grãos. Aí Deus está dizendo, olha, eu vou fazer de vocês um trilho, ou seja, vocês vão ter poder. É isso que Deus está dizendo assim. Aí ele diz assim, no versículo 17, os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a precha, a murta, a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Ou seja, Deus aqui está se dirigindo aos pobres e necessitados, reconhecendo sua sede e prometendo suprir suas necessidades. A sede aqui, quando ele diz assim, os aflitos e necessitados, a sede aqui, ela não é apenas física, mas também simboliza uma necessidade espiritual e emocional profunda. É a promessa de Deus de abrir rios em altos outeiros. Abrirei rios nos altos e desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas. Ou seja, aqui ele está transmitindo uma transformação radical no cenário natural, né? Ele está simbolizando, falando de um cenário natural, da natureza, dizendo que assim como a natureza, ele pode transformar o deserto num manancial de águas. Ele pode criar no outeiro rios fecundos. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele está simbolizando a maneira extraordinária pela qual Deus vai atender às necessidades do seu povo. Ele vai transformar, ele seria aquele que seria o responsável pela transformação da terra árida e seca em fontes de água. Isso é um lembrete do poder criativo e redentor de Deus. Aí aqui, no versículo 19, ele diz, plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Tudo isso são plantações que têm um significado profundo. Na tradição bíblica, elas representam força, beleza, vida, paz. E essa promessa não é apenas sobre a transformação física de um deserto num jardim, mas também sobre a restauração e renovação espiritual e material de Israel. Porque aqui ele está falando para que todos vejam e saibam e considerem e entendam que a mão do Senhor fez isso. Ou seja, as ações divinas, elas são destinadas para dar um testemunho visível da presença e da providência de Deus, não apenas para Israel, mas para todas as nações. Ele viria e representaria, ele seria uma fonte de água viva, e ele representaria também, e ele plantaria também no deserto a oliveira, o azeite que ele iria pôr, né? Ele iria dar o cedro, a acácia, ou seja, a riqueza que seria as nações que confiassem nele, né? E aqui está se falando, está enfatizando que os atos de Deus têm um propósito, ele está convidando, né? Porque ele diz assim, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso.
Ele está falando que todos devem reconhecer a sua soberania e a sua bondade. É isso que a palavra de Deus está falando a respeito da sua vinda, da sua presença. No versículo 21 ele diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Então aqui ele volta a falar a respeito daqueles adivinhadores, daqueles que preveem o futuro, né? A demanda aqui é por evidências, né, do poder, soberania, capacidade de prever o futuro, que é como se estivesse ocorrendo um julgamento em que os ídolos aqui são chamados a defender sua divindade e poder. Ou seja, é uma linguagem provocativa, né? Refletindo a confiança de Deus em sua supremacia. Ele está dizendo: vão, procurem seus deuses, vejam o que é que eles vão anunciar, vejam o que é que vai acontecer. Anunciai-nos as coisas que ainda vão de vir, para que saibamos. Ou seja, ele estava mandando que os ídolos, eles são chamados a proclamarem, a falarem. É uma provocação que os ídolos são desafiados a mostrar que podem fazer algo, seja bom ou mal, mas para que ele possa temer ou reverenciá-los. Aqui essa profecia, a partir do versículo 21, é carregada de ironia. Isaías está essencialmente dizendo que os ídolos são verdadeiramente deuses. Então eles devem ser capazes de agir de alguma forma. Aqui está sugerindo que os ídolos, na verdade, eles não podem fazer nada, pois são apenas criações humanas, desprovidas de vida ou de poder. Deus está fazendo uma provocação, mas ao mesmo tempo está dizendo que tudo que eles dizem, tudo que eles falam, não ressoam nada, eles não sabem de nada. Ele diz assim: para que saibamos que sois Deus, fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Então, abominação é quem vos escolhe. Então, tudo isso, muitas vezes hoje, tantas pessoas que vão atrás de adivinhadores, né, de cartas, de colocar búzios, de colocar isso, cartas, o futuro, quer saber do futuro através de horóscopo, né, através de coisas. Isso é abominação para Deus, porque isso, previsão do futuro, se não for uma previsão por parte de Deus, previsão do futuro que vem de outras partes, é abominação para Deus. Então Deus está declarando que os ídolos são menos do que nada e que suas obras são totalmente vãs. E essa expressão menos do que nada é particularmente forte, indicando que os ídolos, eles não apenas carecem de valor, mas também a sua existência é negativamente valorizada. Muitos valorizam isso, mas eles são menos do que a ausência de valor. Sua presença é uma deturpação e uma distração da verdadeira divindade, enquanto as pessoas estão procurando coisas, né, em outros lugares, né, em signos, em numerologia, em cartas. Isso é uma distração que estão os distraindo para procurarem na verdadeira divindade que é Deus. Aí, a partir do versículo 25, agora ele vai dizer que o que é que ele vai fazer, porque aqui ele vai prever que do norte suscito a um, e ele vem a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo e como oleiro pisa o barro. Quem anunciou isto desde o princípio, a fim de que o possamos saber antecipadamente, para que digamos
É isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro que disse a Sião: ei-los aqui. E a Jerusalém dou uma mensagem de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há um conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nadas, as suas obras são coisas nenhuma, as suas imagens são fundição, vento e vácuo. Ou seja, aqui Deus pergunta quem entre eles anunciou esses eventos com antecedência, deixando claro que nenhum ídolo ou adivinho foi capaz de prever tais acontecimentos. Deus veio e derrotou todos eles, mas não teve nenhum que previu antes o que Deus iria fazer. Então Deus continua falando, né, da inutilidade, ele continua falando sobre a inutilidade da aplicação do que os profetas, do que os adivinhos, eles adivinham, mas não adivinham nada, porque ele diz: do norte suscitou um, ele vem, há um desde o nascimento do sol. Ele está falando que ele suscitou do norte para vir sobre uma nação, mas mas quem foi que anunciou isso? Ninguém teve quem anunciasse que Deus estava trazendo um destruidor, que trouxe um destruidor para Jerusalém, ou destruidor para a Síria, um destruidor para a Babilônia. Ou seja, aqui ele está mostrando, né, que os ídolos não são nada, que os adivinhos, os cartomantes não servem de nada. Então aqui o capítulo 41, em Isaías 41, nós vemos a grandiosidade e o poder de Deus sobre todas as nações e circunstâncias. Nós vimos que aqui ele nos mostra, nos apresenta que nós temos que confiar em Deus, né? Quando ele começa o capítulo, ele manda que todas as nações calai-vos perante mim. Ou seja, que todas as nações daquela época, eles ouvissem aquela profecia que Isaías estava trazendo. E é um recado para todas as nações, que todos prestassem atenção no que viria, no Deus que iria ressuscitar, que iria suscitar, que iria trazer à existência um Deus, o próprio Deus em forma de um homem que viria, né, que era o próprio Jesus. Então, Isaías 41, ele fala diretamente aos que se sentem também fracos e desanimados, porque ele dá uma mensagem para Israel, porque ele começa dizendo para Israel que Israel é uma naçãozinha que ele escolheu dos cantos mais remotos, uma nação pequena. Mas ele diz: não se sinta pequeno, não temas, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aqui Deus estava fortalecendo e sustentando aquele povo, ele estava dando forças a eles. Nós vimos no capítulo 40 ainda também Deus fortalecendo aquele povo, e aqui ele continua no 41 também, dando essa mensagem de esperança, para que eles não se assombrassem, não tivessem medo, porque Deus estava com ele, né? Então também que nós, a mesma coisa ele diz para nós hoje, que nós não tememos, que não devemos temer, que nós não devemos nos assombrar, né? Que nós, por mais que você se sinta frágil, pequeno, ele diz assim: não temas, vermezinho de Jacó. Da mesma forma somos nós. Deus também fala para nós, para que nós temos que pedir a Deus para que ele nos sustente todos os dias com essa força, com essa fortaleza, né? Que nós sejamos uma fortaleza, que nós possamos sentir sua presença consoladora nos momentos de dor, de desafio, que sua mão ele esteja sempre conosco, nos guiando, nos protegendo,
né? Aqui ele falou para aquele povo que se sentia pequeno. A nação de Israel era uma nação pequena. Ele se sentiu pequeno diante daquelas grandes nações que estavam ao seu redor. Mas aqui Deus está dizendo que ele, Deus, iria fazer deles um trilho, que eles iriam trilhar, que eles iriam... ele diz assim: eis que farei de ti um trilho cortante, novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Então o poder de Deus, ele estava dizendo que o poder dele viria vir sobre eles. Da mesma forma, sobre nós está o poder de Deus. Agora nós temos que usar esse poder de Deus com fé, com sabedoria. E também o capítulo aqui, ele nos fala da promessa de Deus de prover e renovar. Nós temos que pedir a Deus que ele nos renove, né, nossas forças físicas, emocionais, espirituais, que ele nos transforme em nossos desertos, em mananciais. Aqui ele prometeu, né, aqui ele diz que os aflitos e necessitados buscam água se não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Então nós temos que buscar a Deus. Ele está dizendo que os aflitos e necessitados buscam da água, buscam águas. Então quando nós nos sentimos assim também, aflito, necessitado, nós temos que buscar essa água, que é a fonte, que é Deus. É ele que jorra em nós essa água, é ele que nos derrama sobre nós essa água. Então nós temos que também buscar essa fonte dessa água, né? E ele diz assim que também ele plantará no deserto, plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, o cipreste, o almeiro, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Então, quando nós nos estamos sentindo, estamos sem forças, quando estivermos cansados, que em meio às secas da vida, nós possamos experimentar o refrigério que vem do Senhor, da sua presença, e que Deus nos dê a sabedoria para ver, apreciar as muitas formas das quais ele cuida de nós. Porque ele vem sim, ele vem plantar no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, ou seja, ele vem derramar o azeite dele, a sua presença, né? Ele vem nos encher de paz, de sabedoria, ele vem nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Ele vem preencher todo esse deserto com todas essas plantações. O deserto ele passa a ser florido, cheio de plantação, né? De riqueza, de paz, de prosperidade, de felicidade, de amor no nosso coração. Ele vem derramar sobre nós todas essas riquezas e o refrigério dele vem ser derramado na nossa vida. Mas para isso nós temos que buscar a Deus. Todos os dias nós temos que buscar esse refrigério, essa água, que é a palavra de Deus. Nós temos que meditar nessa palavra todos os dias para que ela possa nos renovar, para que ela possa nos encher, porque nós somos um vaso que muitas vezes nós estamos vazios dessa palavra. E essa palavra ela tem que estar em nós, porque quando nós estamos nesses momentos difíceis da vida, nós temos que recorrer a essa palavra e lembrar a Deus: olha, está escrito na sua palavra, Deus, que tu és o nosso pastor, que tu és o nosso redentor, que nada nos faltará. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, porque está prometido na sua palavra. Então nós temos que orar a palavra, dizer o que está escrito nela, para que ele venha e se cumpra na nossa vida. Amém?